Olá, que bom que estamos aqui para mais uma conversa. Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas que é, olha, simplesmente essencial na matemática. As funções. Elas são tipo uma linguagem universal que a gente usa para descrever padrões, para prever resultados e, no fundo, para dar um pouco mais de sentido para o mundo à nossa volta. É um dos assuntos mais importantes que existem. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, uma regra para tudo. Depois a gente vai olhar as peças do quebra-cabeça, dar uma passada no zoológico de funções, aprender a classificar funções e, por fim, encontrar o caminho de volta. A ideia é montar esse kit de ferramentas juntos, passo a passo. Então vamos lá. Como é que a gente acha alguma previsibilidade no mundo que não para de mudar? É isso que a gente vai ver agora na nossa primeira parte. Uma regra para tudo. Para começar, vamos pensar num problema bem do dia a dia. Imagina só a situação. Um táxi tem uma taxa fixa, a tal da bandeirada, de R$ 4,00. E além disso, cobra R$ 3,00 por cada quilômetro que anda. A grande questão é, tem como a gente criar uma fórmula, uma regrinha, para saber o preço de qualquer corrida sem precisar ficar calculando uma por uma? E a resposta para esse nosso desafio é a função. A melhor maneira de pensar numa função é como se ela fosse uma maquininha. A gente coloca uma coisa na entrada, no caso os quilômetros, a máquina aplica a regra dela e do outro lado sai uma e somente uma resposta única, o preço da corrida. Simples assim. A saída depende, ou seja, está em função da entrada. Agora, se liga na regra de ouro das funções, talvez a coisa mais importante de todas. Para uma relação ser considerada uma função, cada valor que entra tem que estar ligado a um único valor de saída. Um só. Voltando para o táxi, faz sentido uma corrida de, 10 km custar R$ 34,00 e ao mesmo tempo R$ 50,00? Claro que não, né? É essa consistência que a função garante para a gente. Ok, agora que a gente já entendeu a regra principal, que tal desmontar essa máquina para ver o que tem dentro? Vamos para a nossa segunda parte, as peças do quebra-cabeça. Bora conhecer a anatomia dessa ferramenta. Olha, esse diagrama aqui é perfeito para a gente entender as peças. O domínio, esse é o nosso ponto de partida. São todos os valores que a gente pode colocar na máquina. Já o contradomínio é o conjunto de chegada, ou seja, todos os resultados possíveis. E a imagem? A imagem é o conjunto dos resultados que realmente aconteceram. É como se o contradomínio fosse o cardápio todo e a imagem, só os pratos que foram pedidos. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças, está na hora de visitar a oficina. Ou melhor, o zoológico. Existe um verdadeiro zoológico de funções e cada uma delas é uma ferramenta super especializada, feita para descrever um tipo diferente de relação que a gente vê por aí. A primeira, e talvez a mais famosa, é a função afim, que a gente também chama de função de primeiro grau. O desenho dela no gráfico é sempre uma linha reta, perfeita para modelar situações com crescimento constante, igualzinho ao preço da nossa corrida de táxi. Em seguida, a gente tem a função quadrática, a de segundo grau. Ela que desenha aquela curva super bonita em forma de U, que a gente chama de parábola. É o tipo de função que descreve o caminho de uma bola que foi arremessada ou a aceleração de um carro. E aí, tem a função exponencial. Essa aqui descreve coisas que crescem ou diminuem num ritmo absurdo, muito rápido. Pensa em juros compostos, no crescimento de uma população de bactérias. É a curva do ok, agora o negócio ficou sério. Certo. Já conhecemos alguns dos bichos desse zoológico. Que tal agora a gente classificar eles pelo comportamento? Vamos para a parte 4, classificando funções. Vamos entender como elas fazem essa conexão entre entrada e saída de jeitos bem particulares. Essa comparação aqui é super importante. Uma função é injetora quando valores de entrada diferentes sempre chegam em resultados diferentes. É tipo cada um no seu quadrado, sabe? Dois números nunca vão dar a mesma resposta. Já a função sobrejetora é aquela que usa todos os resultados possíveis do contradomínio. Ninguém no conjunto de chegada fica de fora, sem receber uma flechada. E o que acontece quando uma função tem as duas coisas? Quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aí a gente chama ela de bijetora. É a combinação perfeita, o match ideal, uma correspondência exata, 1:1, entre quem sai e quem chega. Ninguém se repete e ninguém sobra. Tá, mas por que ser bijetora é tão especial assim? Porque ser bijetora permite que a gente faça uma coisa muito, mas muito poderosa. Encontrar a função inversa. Então, vamos para a nossa última parte, o caminho de volta. Será que dá para a gente operar a nossa máquina ao contrário? Para conseguir fazer o caminho inverso, ou seja, pegar um resultado e descobrir de qual entrada ele veio, sem nenhuma dúvida, a função precisa ser bijetora.
é obrigatório. Porque se não for, o caminho de volta fica todo confuso. Pensa só, se duas entradas diferentes chegassem na mesma saída, como a gente saberia de qual delas o resultado veio? Impossível, né? E o mais legal é que encontrar inversa é quase como seguir uma receita de bolo. Primeiro, a gente confere se a função é bijetora. Se for, a gente pega a equação dela, tipo y igual 2x mais 1, e o nosso trabalho é simplesmente isolar a variável de entrada original, o x. Essa nova regra que a gente encontra, essa é a função inversa. É literalmente desfazer o caminho. E a gente termina com essa reflexão aqui. Funções não são só um monte de conta abstrata. Elas são a linguagem que descreve as regras que fazem o nosso mundo funcionar. Então, fica a pergunta: que outras relações, da ciência até as finanças, também podem ser descritas por funções? A resposta é, basicamente, todas. Elas estão por toda parte.